Olá! Hoje a gente vai mergulhar um assunto super importante. Como é que está o futuro da aposentadoria de um pessoal fundamental para a nossa saúde? Os médicos do trabalho aqui no Brasil. Sabe, uma pesquisa recente trouxe umas revelações, digamos, surpreendentes sobre como eles estão se planejando para essa fase. Bora entender que história é essa. Bom, para a gente começar, é preciso entender o papel desses profissionais, né? Os médicos do trabalho são literalmente a linha de frente da nossa saúde e segurança dentro das empresas. Só que eles estão enfrentando um desafio demográfico bem grande. E aí fica a pergunta, né? Quem é que cuida das pessoas que cuidam da gente no trabalho? Pensa bem. São eles que garantem que os lugares onde a gente trabalha sejam seguros, que tratam acidentes, que previnem doenças. Mas e quando chega a vez deles de pensar em parar? O que acontece? Olha só que interessante. Na última década, o número de médicos do trabalho no Brasil cresceu, e não foi pouco não, hein? Um aumento de mais de 60%. À primeira vista parece uma notícia excelente para a saúde de todo mundo que trabalha, certo? Pois é, mas aí que a coisa começa a ficar complexa. A idade média desses profissionais é de 60 anos. Então a gente tem um contraste enorme. Muitos médicos novos entrando na área, mas o grupo como um todo está envelhecendo. E é justamente esse o ponto de partida da nossa análise hoje. E para entender melhor essa situação toda, a gente vai olhar de perto os dados de um estudo que foi investigar exatamente isso, a saúde financeira e os planos de aposentadoria desses médicos. Foi um estudo bem direto ao ponto, sabe? Eles fizeram uma pesquisa online com 450 médicos do trabalho que estão na ativa. Isso foi ali por meados de 2024. O objetivo era simples, mapear como essa galera está encarando a aposentadoria. Metodologia clara e super focada. Tá. E o que essa pesquisa descobriu de tão importante? Basicamente, um paradoxo, uma contradição bem surpreendente que parece definir a realidade de boa parte desses profissionais. Olha esse número. Quase 86% dos médicos disseram que estão sim planejando a aposentadoria. Ou seja, a grande maioria está pensando no futuro, guardando dinheiro, investindo, pagando previdência, tudo certinho. Mas é agora que vem o pulo do gato. Apesar de quase todo mundo estar planejando, 72% deles admitem que não se sentem financeiramente preparados para parar de trabalhar. Percebe a desconexão? É um abismo entre o que eles estão fazendo e como eles estão se sentindo. Então o X da questão é esse. O ato de planejar, de guardar dinheiro, não está se convertendo em tranquilidade, em segurança. E a pergunta é, por que essa lacuna existe? Bom, os próximos dados que a gente vai ver dão algumas pistas. Um dos fatores que saltam aos olhos é a diferença de gênero. Os médicos homens se sentem muito mais confortáveis com seus planos de aposentadoria do que as médicas. A chance de um homem se sentir seguro é quase o dobro da chance de uma mulher. É uma diferença estatística muito, muito grande. Outras coisas também influenciam, claro. O estado civil, por exemplo. Médicos casados se sentem mais preparados do que os solteiros ou divorciados. E a percepção sobre a própria qualidade de vida também conta. Quem se sente melhor com a vida hoje tende a ter um plano financeiro mais estruturado. Ok, vamos sair um pouco dos números agora e tentar entender o lado mais humano da história. O que esses médicos esperam da aposentadoria? E, claro, quais são os medos deles? Olha, sem grande surpresa, o que a maioria quer mesmo é mais tempo livre, quase 80% deles. E logo depois vem o desejo de cuidar da própria saúde, o que faz todo sentido. Curiosamente, a insatisfação com a carreira aparece bem lá atrás. Mas atenção para este ponto que é chave. Para a maioria, aposentar não significa parar de trabalhar por completo. Mais de 64% deles planejam continuar tendo alguma fonte de renda. E o que eles querem fazer então? Bom, a principal ideia é dar consultoria na própria área, na medicina do trabalho. Depois vem dar cursos, palestras, fazer trabalho voluntário, ter mais tempo para hobbies. Isso mostra uma vontade de continuar ativo e relevante, mas, sabe, com um pouco mais de flexibilidade. Agora, falando de medos, a estabilidade financeira é a preocupação número 1 disparado. E o interessante é que essa ansiedade é ainda maior para quem está ali no meio da carreira, na faixa dos 40 aos 49 anos. É ali que o bicho pega. Mas olha que curioso como as preocupações vão mudando com o tempo. Para os médicos que já estão mais perto dos 60, 70 anos, a grana deixa de ser o principal fantasma. O que passa a preocupar mais é a perda de propósito e o medo do isolamento social. Beleza. Com todo esse cenário, fica a pergunta: qual seria a solução? O que dá para fazer? O próprio estudo aponta alguns caminhos. E esse número aqui diz muita coisa. Lembra daquela ansiedade financeira toda? Pois é, mesmo assim, menos de 27% desses médicos procuraram um profissional, um planejador financeiro para ajudar.
Claramente tem algo aí que não está fechando, né? E a conclusão dos autores do estudo é assim, direta e reta. Eles dizem que a educação financeira associada ao planejamento para a aposentadoria deve ser iniciada desde o início da carreira médica, não sendo postergada para os anos imediatamente anteriores à aposentadoria. Ou seja, não é para deixar para a última hora. E a gente termina com essa reflexão. Como é que a gente pode garantir um futuro tranquilo para esses especialistas que passam a vida garantindo o nosso? Pensar na segurança deles na aposentadoria não é só uma questão individual, é pensar na saúde de toda a força de trabalho do Brasil.